vamos falar da homossexualidade, que é fundamental para que nós possamos compreender o processo edipiano, o Édipo, que nós vamos hoje dar uma reviravolta nessa questão. Eu coloquei aqui dois poetas, o poeta Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, que tiveram um romance rumoroso em Paris, no fim do século XIX. Nós sabemos que a homossexualidade ela gera um padrão de anormalidade perversa, vamos dizer. Não se assustem, eu não estou chamando a homossexualidade convencional de perversão. Não estou dizendo isso. A narcísica relação do sujeito consigo mesmo, isto é homossexualidade. O sujeito se relaciona consigo mesmo, nos moldes do narciso grego. Autofálico, aquele que vendo a sua imagem, mesmo tendo sido proposto por uma ninfa um casamento com ele recusa, vamos dizer, o desejo da ninfa e vai em busca de sua própria imagem. Então ele tem uma relação sexual consigo mesmo, e esta relação é homossexual, porque homo em grego quer dizer si mesmo, e sexual é latim. Então a união das duas palavras, uma relação homossexual consigo mesmo, quer dizer, autofálico, uma relação autofálica. O falo e o outro falo só se relacionam no modo heterossexual. Então quando se trata o outro sexual, quando se trata da relação de um sujeito, de um parceiro com um parceiro do sexo masculino, a relação é heterossexual. Quando se trata de uma parceira com outra parceira do sexo feminino, a relação é heterossexual. Quando é uma parceira com um parceiro, a relação é heterossexual. Agora, quando se trata do autoerotismo, este sim é homossexual. Então nós estamos dando aqui um novo conceito de homossexualidade. E estamos dizendo que todas as relações em que um falo e o falo outro se relacionam, nós estamos tendo uma relação heterossexual. Então nós ampliamos o campo da heterossexualidade. Eu creio que eu estou me fazendo entender nesta colocação, que eu já havia dito anteriormente, mas não teorizado tão claramente como nós estamos fazendo nesta noite. A infinitude singular dos sexos. Lacan, ele diz, 2 sexos, 3 sexos, por que não mais sexos? Então a classificação dos sexos está em decaimento e completa falência. Eu até acho que deveria se tirar da identidade o sexo das pessoas. Eu sou favorável a isso. Porque nós não sabemos qual é o sexo das pessoas. Cada uma tem o seu. Isso é muito importante que nós coloquemos nas nossas mentes. O bissexo é o início de tudo. Vamos dizer, o bissexo, ou aquilo que Freud chamou de bissexualidade. É o início de tudo, porque nós amamos alguém do campo feminino e amamos a Ding, do campo feminino, e amamos a Ding do campo masculino. Então, portanto, o bissexo é o início de tudo. Ora, qual é o limite? Nós passamos pelo gozo, há uma renúncia ao gozo, e o limite é o desejo, como fronteira ética do sujeito. Isso é muito importante que a gente coloque. Não é à toa que aqui nós colocamos uma representação do deus Apolo com Jacinto. Apolo tinha como seu amante Jacinto. E ele descuidou de suas obrigações de Deus, de um Deus importante da religião grega, e ele foi jogar disco com o amante
e simplesmente ele joga, o disco se desvia e bate na cabeça de Jacinto, e Jacinto é morto. E depois ele é transformado na flor Jacinto. A flor Jacinto que as pessoas devem conhecer. Muita gente deve conhecer essa flor, que é originária do corpo de Jacinto, o amante de Apolo, morto. Então vejam vocês, o gozo é um percurso do sujeito. O gozo é um percurso do sujeito. Voltando à questão da infinidade singular dos sexos. Aceitando a proposta de Lacan, nós avançamos e dizemos que há uma infinidade singular dos sexos, tal qual a lógica do nó Borromeu, RSI Santome, ele é singular, como Lacan no seminário 23, ele começa a fazer nó do trevo, nó disso, nó daquilo outro. Nós temos também uma sexualidade infinita, infinitos sexos, e ele é singular, singularíssimo. Por que não dizer desta forma? O gozo é um percurso do sujeito da estruturação, do A barrado ao pequeno a. Do A barrado, do grande A ao pequeno a, que é de um outro ao outro, que é o nome do nosso seminário, que nós estamos estudando durante o ano de 2012. Do grande outro barrado ao pequeno outro, o objeto pequeno a. O objeto pequeno a é aquilo que corresponde ao número de ouro de Fibonacci, né? De 0,618 ... Concluído a partir de que nós já lançamos aqui das séries de Fibonacci, matemáticas de Fibonacci. Então vejam vocês que a gente está dando uma reviravolta no conceito de homossexualidade e de heterossexualidade. Se trata de uma relação com o outro, é heterossexualidade. A dificuldade de Freud com a teoria dos sexos. Freud tinha uma dificuldade de lidar com a partilha dos sexos. Toda vez que o ativo freudiano, toda vez que ele queria falar em masculino, ele falava em ativo. Atividade, uma pequena dose de sadismo do ponto de vista do masculino. Toda vez que ele queria falar do feminino, Freud, ele colocava como o passivo freudiano, a passividade, uma microdose de masoquismo para um sujeito bem estruturado. E ele chegou a dizer: os autores traduzem, embora ele tenha tido as suas colaboradoras, o que eu chamei de as histoéricas, histéricas, as históricas poéticas da psicanálise, que será o tema do nosso próximo seminário, ele chegou a usar uma frase que eu não posso, devido à histeria racialista do Leviatã racialista brasileiro hoje. Ele disse uma coisa que é Freud quem disse, não sou eu quem disse. A mulher é o continente negro da psicanálise. Isso pode gerar um processo por discriminação racial. Aí eu mudei a tradução e disse: a mulher é o continente obscuro da psicanálise, para que nós não caiamos na paranoia coletiva dos processos por injúria discriminatória racial. Porque se eu disser: olha, a situação está negra, você pode ser processado. Então, e eu gostaria até de comunicar aos meus queridos companheiros que estou escrevendo um livro que se chama O Leviatã Racialista, com o título de O Anticonceito de Raça, em que eu defendo a inexistência das raças, para ver se nós conseguimos diminuir esse recalcado que retorna como um grande sintoma entre os sujeitos brasileiros e que está levando a esta paranoia e com riscos de criação de divisões sociais na sociedade brasileira, por questões de que o indivíduo seja
um caucasoide, o outro é um outro é um negroide, ou é um afrodescendente, ou é um caucasiano, enfim, né? E nós sabemos que 51% da sociedade brasileira são afrodescendentes. E se houver uma ditadura dos afrodescendentes no Brasil, e se esse conceito de raça persistir, que eu espero que eu consiga derrubar esse conceito de raça na obra que eu estou escrevendo, que eu espero até o fim de outubro eu possa publicar este livro, nós possamos destruir esse conceito de raça. E que, obviamente, está gerando sintomas muito graves na sociedade brasileira. Não há significantes macho e fêmea no autômato dos significantes. Na sequência dos significantes, Lacan não cansou de dizer: não há nada que diga na metonímia dos significantes o que é o macho, o que é a fêmea. Nós não podemos saber o que é isso. E nós não podemos dizer que a anatomia é o destino. Talvez o sujeito tenda a seguir um pouco a sua própria anatomia e adotar o sexo que a anatomia define, mas nem sempre isso acontece, não é? E nós sabemos que a sexualidade, a pulsão sexual, ela é acéfala. Isso é importante do que eu vou dizer aqui. A pulsão sexual é acéfala, porque ela nem sempre está ligada à reprodução. Ela faz parte do ser no mundo do sujeito, do sujeito desejante. Desejante de quê? De um objeto, através dos investimentos das pulsões sexuais. Então essa acefalia faz com que a pulsão sexual, do ponto de vista simbólico, tenha um objetivo em si mesmo, e não a reprodução. Toda relação é heterossexual, se trata de dois. Se é consigo mesmo, é homossexual. Aí vem os afrodísias dos gregos. Eu poderia, nesse momento, colocar que nós estamos enfrentando com essas famílias homoparentais uma experiência da nossa civilização que é absolutamente nova. Porque entre os gregos, os homens se amavam entre si. Havia pederastia pedagógica. Todo menino, quando chegava aos 15 anos, era entregue a um homem mais velho, um imberbe era entregue ao barbado. E, obviamente, o imberbe era o erômeno e o barbado era o erasta, para lhe ensinar a arte do amor, da filosofia, da guerra e outras coisas. A mulher, no mundo grego, a relação entre o homem e a mulher nunca deixou de existir. Mesmo tendo um erasta, tendo o erômeno como seu grande amor da sua vida, ele tinha uma mulher para reproduzir e ter filhos. Então essa ideia de um parceiro, homem, mulher, para ter filhos, é um enfrentamento, é uma novidade da civilização ocidental contemporânea. Na Grécia Antiga não havia, porque a relação homem-mulher era para a reprodução e a família. E a relação homem-homem era para a questão do eros. E a relação mulher-mulher para a questão do eros. Então veja que a família reprodutiva existia na Grécia clássica. Então nós não podemos comparar o que acontece no mundo contemporâneo com o que acontecia na Grécia clássica. Os gregos chamavam de afrodísias, como eu disse aqui em outro seminário. Os afrodísias, objetos. O objeto da pulsão sexual é indiferente. Se é um homem, se é uma mulher, não importa. Se é de uma mulher para uma mulher, de um homem para um homem, de um homem para a mulher, não importa. E aí Lacan chega a colocar a posição andrógena, andro-homem, gino, mulher, ou fêmino-máscula,
Eu criei essa nomeação fêmino-máscula, quer dizer, uma posição em que há o feminino e há o masculino. Mais do que nunca, nós temos que admitir, e a gente vem em nossos seminários, nós temos nos cansado em insistir nesta questão. O mito andróide do banquete de Platão já representa muito bem isso que nós estamos colocando. Obviamente, tirando de lado a questão da família grega, porque a família grega era um homem e uma mulher, e os filhos. Já a família contemporânea pode ser um homem e uma mulher, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser só uma mulher ou pode ser só um homem. Ok? Então veja, e nesse momento, mais do que nunca, nós nos tornamos até meio panfletários na maneira com que nós manifestamos a nossa veemente condenação, que Emil Kraepelin e todos os seus colegas da psiquiatria alemã do século XIX, que criou pela primeira vez a classificação homossexual e heterossexual, porque até o século XVIII isso não existia. Portanto, isso é uma coisa que está caindo, que está esboroando e que não tem mais sentido. Volto a insistir, não vejo necessidade de colocar nos documentos das pessoas o sexo das pessoas. Quem subitamente for fazer um vínculo erótico é que cada um vai descobrir o sexo do outro, não é? Mas não é necessário que o Estado defina o sexo através de uma carteira de identidade ou através de um passaporte ou de outros documentos. Enfim, o passaporte é um órgão de trânsito internacional, é um documento, de trânsito internacional. É muito mais difícil nós chegarmos a um acordo. Talvez isso só pode ser em tempos futuros através de uma convenção, como foi a Convenção Diplomática de Viena, enfim, para a abolição dessas definições de sexo. Os édipos. Menos K é quando nós não admitimos como algo que tenha fundamento epistemológico. O édipo heterófilo ou heterossexual ou heterófilo ou direto. Esse é o modelo antigo de falar do édipo. O édipo heterossexual ou direto. Quando se tratava de um édipo homófilo ou homossexual, se chamava de invertido. Isso já caiu em desuso. Nós não podemos utilizar mais essa nomenclatura. Mas cá, um édipo bífilo seria bissexual, né? O bífilo é um neologismo que eu criei e eu poderia chamar também de édipo bissexual. Mas cá, um édipo múltiplo. Nós teríamos múltiplas construções edipianas. E, obviamente, cada sujeito, nós devemos conhecer a construção edipiana. E como é que esse édipo vai funcionar? Porque, tradicionalmente, nós temos era uma triangulação em que nós tínhamos o pai, a mãe e a criança. Ou, colocando um quadrado, nós teríamos o falo na outra ponta. Mas hoje isso já não funciona mais. Porque nós não temos pai e mãe. Temos pai, temos mãe, mas temos também pai e pai, temos mãe e mãe. Então vejam vocês, e temos mãe e temos só pai. Então são vários modelos de famílias homoparentais ou homoafetivas, como se costuma falar. Então nós vamos abordar essa questão agora, nesse último, nesse quadro 14, a nova triangulação edipiana. É bem interessante que à esquerda nós temos o édipo simbólico, l'Édipe symbolique. À direita, o édipo imaginário. Então vejam vocês, se fosse no édipo simbólico, se fosse o édipo tradicional, nós teríamos num canto o pai, no outro a mãe, no outro a criança. Mas não é mais bem assim.
porque nós temos acima no Édipo imaginário, nós temos mer, pai e mãe. Eu quase falei pai. Quase falei pai, mas um ato falho, né? Per, pai. Mer, mãe. Mer, mãe. E temos o per, que é o pai. Então vejam vocês, nós não podemos pensar na construção edipiana, no processo edipiano, de construção do sujeito edipiano, na questão de um homem, de um homem, de uma mulher, de um homem, mulher. Nós vamos pensar em outras coisas. E é assim que nós vamos construir. O falo é fundamental. O falo é um divisor de águas, ter ou não ter o falo, ser ou não ser o falo. Tanto se isso está com a mulher como está com o homem. Está com o pai, está com a mãe, está com o pai, mãe, está com a mãe, está com o pai. Então, ter e ser o falo está com todo mundo. Agora, por outro lado, aqui nós temos o sujeito edipiano, na outra ponta. Você vê que nós mudamos a triangulação completamente. Nós fizemos uma mudança. E aqui nós temos aquilo que Lacan chama de feminilité. Feminilité. E traduziram para o português, eu não gosto da tradução, eu não sei, eu sou meio inimigo de traduções, mas enfim, a gente tem que citá-las. Traduziram como feminice, feminilité, feminice. Mas eu prefiro, pode até colocar aí se quiserem, feminice. E malité seria machice, que é uma nova estrutura. Então, o que a criança vai, na construção edipiana do Édipo, a criança vai procurar os significantes que tem, vamos dizer, elementos da feminilité e da malité. Dizer que se tem dois pais, um será mãe, outro será pai, isso não está de acordo. Talvez um tenha os significantes do nome do pai, com mais consistência, e outro tenha os significantes do nome do pai, com menos consistência. Quando a criança percebe a diferença de gradação do nome do pai, com certeza o nome do pai mais potente vai prevalecer. Ele prevalecerá. Esse é um elemento importante. O Bion, Dr. Wilfred Bion, Rupert Bion, ele fala numa coisa interessante. Todo bebê teria uma preconcepção ao seio materno. E nós sabemos que ele tem uma preconcepção ao seio materno. Não é? Quando o bebê nasce, ele é retirado da mãe e adotado por um casal de homens, por exemplo. Eu lhe pergunto, a tendência do bebê é buscar o seio. É a preconcepção ao seio. Mas esse seio não existe. Então essa preconcepção do seio se transformaria numa concepção, que já seria alguma coisa da esfera do conceito. Mas esse seio não existe. Como isso vai funcionar, nós não sabemos. Só através da análise de crianças de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, de famílias homoparentais masculinas. Se são 2 mães, mas elas não... Se uma delas pariu esta criança, com certeza a preconcepção ao seio será atendida. E a concepção ao seio será concretizada. O conceito do seio, não é? Mas se as duas adotaram o bebê recém-nascido, nenhuma vai ter o seio com leite para atender essa preconcepção. Por isso eu gostaria, num dado momento, no Café com Freud, de apresentar aqui a grade de Bion, que é muito importante para a compreensão da psicanálise. Quem sabe a grade de Bion nos dará outras chaves que, como nós encontramos hoje, para as saídas desses embrólios psicanalíticos que nós estamos enfrentando, que são os novos modelos de famílias que nós estamos
que estão presentes na civilização ocidental contemporânea. A única coisa que eu vi de um homem é uma escultura que parece estar no Museu do Louvre, que é Forbá. Forbá é uma personagem, eu acho que é uma personagem da mitologia grega, é um berger, berger é um camponês em português, e ele tem um bebê dos braços. Parece que ele está ali pronto para fazer a maternagem daquele bebê. Tem que haver uma maternagem, com certeza. E nós, obviamente, temos que passar pela posição esquizoparanoide, pela posição depressiva, temos que passar pelo Édipo, tal qual nós estamos aqui construindo essa nova triangulação edipiana que possa nos dar mais luz em torno desta questão. Então vejam vocês, não se trata mais de buscar pessoas, do pai, da mãe, do pai, da mãe, etc., mas de buscar traços significantes, traços unários dessas pessoas para a construção do edifício edipiano. Eu entendo que é por aí que nós vamos encontrar elementos lógicos e elementos matemáticos para compreendermos o processo edipiano dentro de toda essas novidades que estão acontecendo no mundo contemporâneo. E por aqui eu fico e eu agradeço a paciência e eu peço desculpa pelos imprevistos da gravação, mas se houver algum problema, a gente fala novamente e fazemos a gravação para que não se perca o vídeo. Eu agradeço a paciência de vocês e fiquei encantado com a atenção de todo mundo, e eu gostaria que todo mundo falasse aqui, porque nós lançamos um problema extremamente novo, que é a questão do Édipo nessas novas famílias, ou em todas as famílias que existem em nosso mundo hoje. É claro que eu coloco o mundo ocidental. Eu acho que também vale para o mundo muçulmano. Os muçulmanos não gostam que se fale deles, mas nós sabemos que o mundo muçulmano tem um modelo de família parecido com a Grécia Antiga. A relação homófila entre os muçulmanos é bastante intensa. 90% dos homens têm relações homófilas antes de qualquer casamento, porque não é permitido uma relação heterófila antes do casamento, mas eles não são gays. Eles não são gays, jamais, nenhum deles são gays. É muito raro alguém ser gay no mundo muçulmano. Por outro lado, a família, o homem e a mulher, para ter filhos, ela continua valendo dos mesmos modelos gregos. O mundo muçulmano segue o modelo grego dos afrodícia. Só que agora, quando houve aquela manifestação maciça, não é isto? Em torno de 30 países islâmicos, quando lançaram um filme em que se falava de maneira injusta, eu acho injusto, dizer que Maomé era gay, pedófilo, isso, aquilo, outro, que ele casou com uma menina chamada Aisha, com 6 anos de idade, e consumou a relação sexual com 9, e chamá-lo de gay, eu acho um absurdo, porque os muçulmanos não têm nada de gays, embora eles tenham relações homófilas, de homem com homem, e eles têm as suas famílias no tempo certo. Então eu gostaria de deixar o meu protesto contra aquilo que se colocou na internet e contra aquele pastor americano que fez uma manifestação, eu diria, absolutamente irracional e inculta no que concerne à pessoa do profeta dos muçulmanos. Obrigado.